Boa noite, mais uma vez aqui reunidos em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Eu espero que todos estejam bem, que as suas famílias estejam bem de saúde, equilibrados, confiantes, que logo mais essa situação toda que nós estamos vivendo terá ficado para trás. Então, que tenhamos sempre essa esperança, essa tranquilidade e que trabalhemos para que essas experiências sejam proveitosas, que nós consigamos entender o que o plano espiritual quer que nós mudemos como civilização, como sociedade, como indivíduos, como cidadãos, com essa experiência que ela está trazendo para todos nós. Nós estamos aqui trabalhando no capítulo que trata de bem-aventurados os misericordiosos. Estudamos na semana passada, perdoai para que Deus vos perdoe. E agora nós vamos entrar no capítulo que trata de reconciliar-se com os seus adversários. Para trazer à baila o tema, o Espírito de Verdade relembrou a Kardec uma passagem do Evangelho que está em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não sairás de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, até o último centavo, até o último valor que porventura ainda fôssemos devedores. Eu vou colocar esse aqui porque eu acho que fica melhor o som. A voz hoje está meio abafada. Muito bem. Com base nisso, ele passa a explicar. Na prática do perdão e do bem, há em geral mais que um efeito moral. Existe também um efeito material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, do outro lado do túmulo, movido pelo ódio, aqueles contra os quais eles guardam rancor. É por isso que é falso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, seja acorrentado ao seu corpo, e assim, menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas da vingança, cuja causa se encontra em existência anterior e que lhe é consequência da própria conduta. Deus o permite, como punição ao mal que eles mesmos praticaram, ou, se tal não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, sob o ponto de vista de uma tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os erros que fizemos ao nosso próximo, perdoar os inimigos, a fim de apagar, antes de morrer, todo motivo de desavença, toda causa fundada em anterior animosidade. Assim, de um inimigo no mundo encarnado pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos, põe de seu lado o bom direito, e Deus não permite que aquele que perdoa sofra aquela vingança. Quando Jesus recomenda se reconciliar o mais cedo possível com seu adversário, não é só para apaziguar as discórdias no curso da existência atual, mas evitar que se perpetuem em existências futuras. Não sairás de lá, da prisão, disse ele, enquanto não tiverdes pago
até o último ceitil. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Muito bem. Vamos tentar entender isso daqui. A prática do perdão não é apenas o efeito moral. Existe também um efeito material. A fé espírita leva a alma à dinâmica da reconciliação que lhe identifica como um cristão. O fiel, instruindo-se quanto ao dever de amar, entra em contato com as regiões íntimas sublimes. Diante da luz, vê as trevas, ou seja, suas imperfeições, e em reconhecendo-as, pode tolerar as do seu próximo e dar assim ao outro o que gostaria de receber. Nós sempre nos sentimos vítimas, nós sempre nos sentimos perseguidos, mas dificilmente paramos alguns instantes para questionar, para verificar o motivo daquela perseguição, o motivo daqueles questionamentos. Dirão alguns, ora, mas nem sempre desta vida, poderá ser de outras, sim, poderá. E se isso acontecer, nós não temos hoje como adivinhar o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Mas nós devemos perceber que algo fizemos, algo não foi correto, algo não foi completo, e por esse motivo abrimos lado a que aquela pessoa se ligasse tão profundamente a nós. Ela se liga em dois momentos. Existem duas situações necessárias para que fiquemos ligados a alguém através das reencarnações: a falta de perdão, o ódio, a mágoa de um, e de outro lado, a consciência que pesa, a culpa e o reconhecimento do erro. Quando essas duas coisas acontecem, a ligação é imediata. Hoje eu não lembro o que eu fiz, mas meu espírito, a minha mente espiritual, sabe que é devedora. A minha mente espiritual não está firme o suficiente de que tenha sempre andado bem para que possa rechaçar toda a influência de terceiros que venham para nós. Quando nós lemos, dá a impressão que estamos à mercê dos inimigos que fizemos em outra vida. Nós lemos e dizemos, nossa, mas então, se alguém está me perseguindo é porque eu mereço, se alguém está me perseguindo é porque provavelmente eu não vá conseguir me livrar disso e eu não tenho o que fazer, porque eu não sei, não lembro de quem me persegue e lembro menos ainda daquilo que eu fiz para merecer essa perseguição. Mas quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós sabemos que a coisa é bem mais profunda, que a situação é bem mais complexa e que nós podemos sim fazer muito, mesmo que seja encarnados, mesmo sem lembrar do que fizemos, mesmo sem lembrar daquilo que praticamos de errado. Mas como nós vamos fazer isso? Lembrando do provérbio bíblico que diz que cada boa ação cobre uma multidão de pecados. Então, sempre que eu procuro agir no bem, sempre que eu procuro fazer o que é correto, ser cristão, ser bom, o que acontece? Eu não acumulo. Aquilo vai ficando um vínculo que vai se desagregando. Eu vou vibrando num outro patamar, e aquilo que está aqui, que está me perturbando, que está me fazendo mal, eu estou me distanciando aos poucos. E se eu aprendo a perdoar, se eu consigo ir adiante, se eu consigo me melhorar na escala de evolução, mesmo que este aqui não consiga me perdoar, eu vou me libertando das suas ligações. Não é? E aqui ele lembra que os espíritos vingativos sempre nos perseguem, além do túmulo, movidos pelo ódio contra os quais eles guardam rancor. É por isso que é falso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Então nós sabemos que a vida continua, o corpo físico falece, volta ao pó, se desfaz, mas o corpo espiritual e o espírito continuam vivos e buscam ainda satisfazer aquele sentimento de vingança que ele sentia quando estava encarnado. O espírito mau espera que o outro, ao qual ele quer mal, esteja acorrentado ao seu corpo,
e assim menos livre para o atormentar mais facilmente, tanto nos seus interesses como nas suas afeições. O espírito que nos persegue nem sempre quer que a gente desencarne, porque ele está invisível para nós. Ele tem um livre acesso à nossa casa, ao nosso ambiente de trabalho. Ele consegue se aproximar e nos influenciar sem que nós percebamos. Então, para ele, essa situação está muito boa. Alguns, como nós já vimos nas mesas de trabalho, dizem que querem acabar com ele, fazer com que ele sofra tudo que sofreu, que vai se encontrar do outro lado para o ajuste de contas, mas a maioria não é assim. Para a maioria, estar o outro inimigo encarnado é mais fácil subjugá-lo, principalmente para aqueles que não creem, para aqueles que não oram, para aqueles que não vigiam e que acabam ficando à mercê de influências negativas. Agora vem um trecho que eu gostaria de conversar com vocês com bastante atenção. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Veja, nós estamos encarnados, somos presas um pouco mais fáceis de serem atingidas pelos nossos inimigos espirituais ou pela turminha da oposição. Então a turminha da oposição quer nos perturbar, então ela faz de tudo porque nós tenhamos vivido em situação de desassossego, de medo. Ela nos influencia de todas as formas possíveis. E quando nós conseguimos um pouco de reação, quando nós conseguimos reagir, quando nós oramos, eles vão nos atingir através daqueles que amamos e que continuam ainda incautos. Então, uma criança que chora, que tem medo fora de hora, que não deixa os pais dormirem, é uma pessoa mais fragilizada, por vezes até pela própria idade, uma idade mais adiantada em anos, e que fica perturbada e perturbando todos ao seu redor. Então, eles têm meios de nos perturbar. Nós sabemos que existem animais que latem para o nada. Mas o nada não existe. Eles estão vendo alguma coisa, eles estão pressentindo alguma coisa que nós não vemos, mas eles veem. Assim também as crianças que acordam desesperadas no meio da noite, chorando, horrorizadas, olhando para o nada. O nada que nós não vemos, mas que é um nada que está ali, perturbando, judiando das pessoas, daquela família. Então, quando ele fala assim, que a vingança pode trazer muitas causas de sofrimento, e ele diz do obsidiado, vamos pensar um pouquinho na nossa casa. Nós fazemos trabalhos de desobsessão, como todos os centros espíritas. E esse trabalho de desobsessão dá a impressão que todos estão obsidiados. Isso não é bem verdade, porque a obsessão não começa de repente. Um belo dia, um inimigo de outras vidas descobriu que eu, Cláudia, fui Antônio numa outra encarnação e a partir daquele dia ele passa a ter um domínio forte sobre mim. Não, ele vem aos poucos, ele vem se acercando, ele vem observando os meus costumes, as minhas falhas de caráter, os meus erros no dia a dia, e ele vai sentindo o que eu tenho de fraqueza. É assim numa guerra, onde nós vamos ver o que o inimigo tem de fraco para poder atingir. E ele começa nos influenciando. É uma influência sutil no primeiro momento. Nós não percebemos. Nós vamos sentir um desassossego, nós vamos sentir que não estamos dormindo bem, nós vamos sentir um medo de repente, uns arrepios fora de hora, uma insatisfação que a gente não sabe de onde vem, uma vontade imensa de chorar que não tem explicação, e eles estão nos influenciando. Essa influência, ela vai aumentando à medida que nós não sabemos enfrentá-la, que não sabemos vencê-la e mais do que isso, que sequer a detectamos.
e ela vai se aprofundando, e de repente isso daí vai se tornar realmente uma obsessão. É quando você tem ideias repetitivas, ideias obsessivas, quando você não consegue deixar de pensar na morte, quando você não pode deixar de pensar em alguma coisa que te impactou e por mais que você faça, aquela lembrança dolorosa volta, volta e volta, porque eles estão dando um jeito de, através dessa influência, desse canal que eles conseguiram fazer conosco, que aquilo se torne uma companhia constante, uma dolorosa companhia constante. E aquilo vai nos perturbando, perturbando muito, ao ponto de que no seu agravamento nós vamos entrar num processo de subjugação, quando nós não somos mais capazes de reagir. Depois, ele diz, nós vamos entrar num caso de possessão. Nós sabemos perfeitamente que dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Mas um espírito pode ser de tal forma influenciado pelo outro que parece que agem como se fossem um só. Eu tenho um espírito aqui. Eu sou esse espírito. E eu estou sofrendo a influenciação de um espírito que vai se aproximando, lançando vibrações negativas, lançando sentimentos muito ruins. Aquilo me incomoda, mas não é tanto assim. Daí aquilo vai agravando, eu vou ficando obsidiado. É aquele momento que eu sinto que eu preciso procurar ajuda. Então ele está mais próximo, ele já sabe os meus pontos fracos e ele está agindo justamente nos meus pontos fracos. A coisa continua, eu não procuro ajuda, eu não procuro me melhorar. Espiritismo é bobagem, tudo é da minha cabeça, vamos tomar um remedinho, vamos só nos preocupar com a medicina do corpo e aquilo vai se agravando e de repente ele está tão envolvido, ele está tão abraçado comigo que ele passa a dividir comigo muitas ideias. Eu já não consigo mais nesse momento dizer se aquele pensamento é meu ou é do outro. Eu não consigo saber se aquela sensação é minha ou é do outro, porque ele está me envolvendo de uma certa forma. Então a possessão não é afastar um espírito para o outro tomar conta do corpo, é ele ficar subjugado pela vontade ou pela profunda influenciação do outro. Os antigos diziam que estavam com encosto, né? Os mais antigos haverão de lembrar que a pessoa chegava no centro e pedia um passe e falava, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um trabalho porque eu estou com um encosto. É mais ou menos isso. O espírito está tão encostado ali, está tão abraçado, que nós sentimos muito mal-estar. Nós sentimos que aquilo não é nosso, mas aí, pelo menos ainda tenho condições de reagir e de perceber. Na possessão, aquilo já não é mais perceptível, eu não consigo mais reagir, eu me entrego, eu deixo. Não vou discutir. Então, o obsidiado, ele tem várias gradações. E tem também uma gradação bastante interessante que se chama a fascinação. Na fascinação, ele está tão feliz naquele estado que já não causa mais sofrimento a ele. Ele está se sentindo tão poderoso, está se sentindo tão maravilhoso, ou se ele for médium, ele não aceita uma corrigenda, uma palavra de orientação. Se ele for médium, ele acha que está sendo perseguido, porque a mediunidade dele é muito mais bonita que a dos outros, é muito mais profunda. Ele não faz nada que não tenha sido por intuição, porque a intuição dele é superior a qualquer situação de bom senso, qualquer regra que pudesse ter naquela situação. Então, observem que quando tratamos de obsessão, ela vem em vários graus e ela tem consequências diferentes para cada pessoa, dependendo do nível de cultura espiritual, do nível de espiritualidade. Quando nós falamos cultura espiritual, nós não estamos falando que ele precisa ser espírita para poder se libertar das influências negativas. Nós estamos falando que ele precisa trabalhar a espiritualidade. Nós não dissemos que uma boa ação cobre uma multidão de pecados? E acaso são só os espíritas que praticam boas ações? Ou também os católicos, também os
umbandistas, também os testemunhas de Jeová. Então, desde que ele tenha o exercício da espiritualidade do bem, isso daí vai facilitar com que ele afaste os inimigos espirituais. Quando já está numa fase de subjugação, de possessão, aí não, aí seria bem interessante ele procurar um centro espírita, porque vai lidar com aquela situação de uma forma. Quando nós tratamos de obsessão, nós não podemos nunca tratar apenas do obsidiado. Nós também tratamos do obsessor. É isso que difere o espiritismo das outras religiões. Todas as religiões acreditam em espíritos maléficos. Nós chamamos de espíritos ignorantes. Todas as religiões querem fazer atos para afastar aquele espírito. Existem rituais na Igreja Católica, existem rituais evangélicos, com toda uma encenação, com toda uma liturgia, mas eles só estão querendo livrar o obsidiado, o obsessor que vá para os quintos dos infernos. Só que os quintos dos infernos às vezes está bem mais próximo do que nós imaginamos. E mesmo que esse obsessor se afaste momentaneamente, na primeira titubeada do obsidiado ele vai voltar. Porque aquele vínculo que eu falei no início ainda está vibrando entre eles. Então esse aqui está bem, ele conseguiu se libertar, então nós vamos afastar esse cidadão que fica aqui, esperando. Na primeira possibilidade ele volta a atacar. O espiritismo não. O espiritismo trata o obsidiado com respeito, com solidariedade, sabendo que é um irmão que também precisa de luz, que precisa de tratamento, de orientação, que precisa muito das palavras de Jesus. E tratamos do obsidiado, para que esse vínculo entre eles consiga efetivamente se dissolver. Deus permite como punição do mal que eles mesmos praticaram. Ah, mas por que Deus permite isso? Eu não entendo. Deus não é bom? Eu estou pedindo, Deus afasta. Por que Ele não afasta? Porque nós temos algo a aprender. Nós não temos que pagar. Nós não temos que pagar nem para Deus e muito menos para aquela pessoa que ofendemos. Aquela pessoa que ofendemos precisa receber o nosso pedido de perdão, precisa perceber que nós somos outras pessoas, que não somos mais aquela pessoa mesquinha que machucou tanto, que impactou tanto na vida dele. E Deus permite porque quer que nós nos melhoremos, porque de outra forma nós nos acomodaríamos e não nos melhoraríamos. Então, quem quer ter tranquilidade futura, é melhor o quanto antes fazer amizade com seus inimigos dessa vida. Enquanto ele está vivo, ele não te perturba tanto. Ele pode até tentar, mas ele não entra na tua casa sem a tua permissão. Ele não pode falar impropérios porque ele sabe que você pode reagir. Ele não pode fazer uma série de coisas porque a matéria física não permite. Mas quando ele faz a passagem, todos os caminhos ficam abertos. A única proteção que nós temos é a fé. A fé, a oração e a vigilância dos nossos sentimentos. Então é necessário que nós não tenhamos inimigos para poder viver em paz. Quando Jesus recomenda se reconciliar o mais cedo possível com seu adversário, não é só para apaziguar as discórdias no curso da existência atual, mas é para evitar também as futuras. Não sairás de lá, dessa prisão, essa prisão diferente do presídio, uma prisão do sofrimento, uma prisão da tristeza, uma prisão dessas influências. Você não sai de lá enquanto você não se melhorar. Você precisa se melhorar para poder se libertar e ter pago o ceitil, pago a dívida. Eu preferiria traduzir como se recompor na justiça de Deus, porque a justiça de Deus é que precisa ser satisfeita. Quando nós praticamos um ato errado, contra um, contra dois, contra Zé, contra Maria, nós colocamos em desequilíbrio a justiça divina. Para que ela volte ao equilíbrio, nós precisamos melhorar. E para nós
melhorarmos, algum sofrimento nós atraímos. Não é Deus que envia, nós atraímos. Quando nós nos melhoramos, aí o equilíbrio se faz e a justiça divina reconhece os bons. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos permita não ter inimigos. Que essa paz que nós trazemos, que nós pedimos, que nós buscamos em nosso coração, se traduza em atos de paz, em palavras de paz, em atitudes de paz, em abraços de paz. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir que Ele socorra todos os necessitados e todos os aflitos, que ajude todos os que passam por momentos difíceis, que acolha os que fizeram a passagem, que eles se acalmem, que eles reconheçam que a vida continua e que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Que haja compaixão entre os que ficam, que haja aceitação e coragem de prosseguir entre todos os que experimentam neste momento o triste sabor do luto. Ilumina, Senhor, todas as criaturas necessitadas. Ilumina aqueles que nós precisamos aprender a perdoar e a amar. Nos dá coragem, Senhor, de pedir perdão e de recompor a Tua obra, o Teu equilíbrio e a Tua paz, para que toda a humanidade progrida na Tua direção. Que assim seja, graças a Deus.